Bom dia. Gostaria, antes de dar início à minha apresentação, de, em primeiro lugar, agradecer o gentilíssimo convite da organização, em particular à Cátia Cunha, à Rita Mendonça e ao André Silva, por estar hoje aqui presente, e dar-vos também conta da minha satisfação de estar presente numa universidade onde também lecionei durante 10 anos e com o suplemento de ter a enquadrar nesta mesa hoje 3 alunos, 3 ex-alunos, digamos assim, dois deles a serem precisamente orientados por mim, e por isso que é uma responsabilidade acrescida. Em relação ao tema que me foi proposto, em particular pelo André, na altura achei bastante interessante o desafio para que logo de seguida verificar que tinha sido apresentado um labirinto de Creta com um minotauro chamado Destino. Porque efetivamente trata-se de um problema complexo, enfim, era daqueles problemas que estudava praticamente en passant quando preparava as aulas de cultura clássica, em particular relativamente aos problemas homéricos, não me detendo muito sobre ele, porque não estava propriamente no horizonte da minha investigação, mas sobre o qual eu sentia a necessidade de dizer algo como conteúdo dos poemas. E quando agora me vi na obrigação de aprofundar o tema, deparei com uma situação que não é fácil de resolver. E por isso mesmo eu preparei um texto para não perder no tal labirinto e para não correr o risco de estar aqui 20 minutos a falar convosco e depois não ter dito nada. Ainda assim não só. No canto 16 da Ilíada... No canto 16 da Ilíada, Hera repreende Zeus quando este considera a possibilidade de retirar o seu filho Sarpedon do campo de batalha por ele se encontrar em posição pouco favorável. Diz a deusa: Crónida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? A homem mortal há muito fadado pelo destino, queres tu salvar de novo da morte funesta? Falo. Mas todos nós, demais deuses, te não louvaremos. As traduções que eu estou a utilizar são todas as do nosso colega Frederico Lourenço, publicadas pela Cotovia. O termo aqui usado pelo poeta é aissa, uma das fórmulas que nos poemas homéricos servem para designar o que traduzimos por destino. Com efeito, por aissa entendemos a vontade de um Deus, o que é determinado pela lei do destino, o que está determinado para cada um. Mas essa não é a única designação que os gregos antigos, e Homero em particular, utilizavam para identificar essa força poderosa que, no entanto, parece estar algo indefinida no tempo em que os autores da Ilíada e da Odisseia registaram os versos de ambas as epopeias. Em grego antigo, aissa é tida como sinónimo de moira, sendo ambos os vocábulos de provável origem micénica. Com efeito, moira é o termo usado com mais frequência nos poemas homéricos, significando originalmente parte ou lote, tendo evoluído semanticamente para a representação da parte que a cada um cabe em sorte na vida, isto é, aquilo que associamos à ideia de destino. Partindo destes dois conceitos, é então possível deduzir que, para os gregos dos tempos homéricos, seja o tempo da transmissão, seja o tempo da redação dos poemas, havia a noção da existência de uma força ou vontade entendida como superior e que consistia na determinação prévia do mapa da vida de cada indivíduo, bem como numa forma de limitação das ações do mesmo. De outro modo, seria difícil entendermos o sentido e o recurso a conceitos como aissa e moira, tanto na Ilíada como na Odisseia. Ideias deste tipo pressupunham, portanto, a possibilidade de conhecer o destino de antemão. Com efeito, a pré-determinação da vida de um indivíduo torna possível esse processo, e é o que acontece com Aquiles, na Ilíada, por exemplo, quando o seu próprio cavalo, Xanto, anuncia ao herói aquilo que está pré-determinado como o seu destino e que no passo em causa se confunde com a morte do herói. Pois desta vez te salvaremos, ó possante Aquiles, mas perto está já o dia em que morrerás. Culpados não seremos nós, mas um Deus poderoso e o fado tremendo. Apesar de a ideia estar definida sobretudo por aqueles dois vocábulos, os contornos, sentidos e funções que ela assumia de facto são um problema mais complexo. Isso porque, se numas partes dos poemas o leitor tem a
impressão de que a moira é algo fixo e inamovível, como acontece com as palavras que Heitor dirige a Andrómaca no célebre momento da despedida de ambos sobre as muralhas de Troia. Noutras partes, há a clara percepção de que tal pode não ser sempre desse modo. O passo citado no início desta apresentação é disso evidência, pois a fala de Hera sugere que Zeus tem o poder de alterar o destino de um mortal se o Deus assim o desejar. Assim, alguns versos sugerem que a moira é algo distinto e até superior a Zeus e à qual ele próprio está sujeito, limitando a sua ação. Retomando o episódio citado no início, recordamos que é o próprio Zeus quem afirma: ai de mim, pois está fadado que Sarpedon, a quem mais amo entre os homens, seja subjugado por Pátroclo, filho de Menécio. E assim acontece também na descrição da pesagem dos destinos de Aquiles e Heitor, método a que o Deus recorre para, aparentemente, conhecer o futuro de ambos os heróis e a que num outro foro chamamos Kerosracia. A este propósito, recordamos que Ker era a divindade que na religião grega primitiva personificava a morte e também por isso conotada com a ideia de destino. Este passo não invalida, porém, que num outro se entenda que outros deuses, além de Zeus, têm a possibilidade de conhecer o destino dos homens, como nota Príamo a quando do duelo entre Menelau e Paris. Isto sabe já Zeus e os outros deuses imortais, a qual dos dois está destinado o tempo da morte. Por outro lado, há versos que remetem para a ideia de que destino e pré-determinação se confundem com a vontade de Zeus, se não com o próprio Deus. É Zeus quem envia a moira, é Zeus quem guia o destino da guerra, é Zeus quem segura a balança que pesa os destinos. A Ilíada mostra esta ideia também na cena da lamentação de Helena a Heitor e na qual a rainha de Esparta afirma: sobre nós fez Zeus abater um destino doloroso, para que no futuro sejamos tema de canto para homens ainda por nascer. Mas outros exemplos podem ser retirados da Odisseia. Um primeiro relativo ao episódio de Nausicaa, quando a princesa Feiace diz a Ulisses: é o próprio Zeus Olímpio que aos homens dá a aventura, tanto aos bons como aos maus, a cada um conforme entende. A ti, ao que parece, deu este destino, forçoso é que o aceites. E um segundo exemplo, retirado do episódio em que Ulisses, por ocasião da catábase, se encontra com a sombra de Ájax e lhe diz: não há outro responsável a não ser Zeus, que muito se enfureceu contra a hoste de lanceiros dos Dármaros e por isso determinou o teu destino. A estes problemas acresce o de uma suposta arbitrariedade por parte de Zeus em distribuir o destino aos homens, como sugere o conhecido episódio dos Jarros. Nele, através de Aquiles, que se dirige a Príamo no momento em que o velho rei procura o chefe dos Mirmíconos para que este lhe devolva o corpo do filho Heitor, afirma-se: pois dois são os jarros que foram depostos no chão de Zeus, jarros de dons. De um deles ele dá os males, do outro as bênçãos. Àquele a quem Zeus que com o trovão se deleita mistura a dádiva, esse homem encontra tanto o que é mau como o que é bom. Mas àquele a quem dá só males, fala o amaldiçoado, e a terrível demência o arrasta pela terra divina. Como coordenar e explicar então estas acessões divergentes das ideias de destino e predestinação nos poemas homéricos? Tais divergências podem inclusive conduzir-nos a incongruências. Por exemplo, se atentarmos à ideia que os deuses conhecem o destino dos homens de antemão, como explicar que as divindades homéricas se dividam pelas duas fações em combate, se, à partida, saberiam qual o desfecho da guerra de Troia? Não significa isso que alguns deles estariam a optar pelo lado dos vencidos e, portanto, a travar uma luta em glória, contrária até aos ideais do espírito homérico? Que sentido haverá para isso? A verdade é que, aparentemente, estas divergências, se não mesmo antinomias, colocam um problema de coerência nos poemas homéricos. Será assim? Um primeiro dado a destacar refere-se ao facto de a acessão de moira depender do contexto em que aparece, sendo praticamente impossível, no quadro das epopeias, encontrar-se uma unidade semântica para o seu significado. Assim, se o termo assume por vezes um sentido normativo, indicando que deve ser e acontece por necessidade,
outras vezes sugere um sentido desfavorável ou negativo, muito próximo de infortúnio, desgraça ou morte. Neste sentido, ele identifica-se também com Ate, outra divindade antiga que os gregos associavam ao desvario, ao erro, à infelicidade ou à fatalidade, no seu sentido pejorativo. Por outro lado, várias explicações têm sido sugeridas para estes paradoxos. Uma delas tem que ver com a possibilidade de, embora podendo revogar o destino, os theoi homéricos não desejem fazê-lo, de modo a não pôr em causa a ordem estabelecida na cosmovisão homérica para o bom convívio entre deuses e homens. Outra proposta sugere que os deuses homéricos têm o poder de alterar o destino desde que ele ainda não tenha sido fixado ou determinado. Para uma aceitação destas hipóteses, da segunda em particular, há que não esquecer que os deuses homéricos não são omnipotentes, o que aliás parece ser inerente aos panteões ou sistemas politeístas. Há ainda que considerar que uma eventual aceitação da ideia da subordinação de Zeus ao destino não significa o reconhecimento necessário de um menor poder do Deus, pois, como nota Schutzer, nesse destino deve entender-se a própria vontade de Zeus, que uma vez relevada permanecerá sempre a mesma. A mesma ideia defende James Duffy na interpretação que faz das palavras de Zeus a propósito da morte iminente de Serpente, dizendo que qualquer decisão prévia de Zeus não deveria ser contrariada. Isto é, em causa parece estar a necessidade de o Deus não se negar a si próprio, não pôr em causa as suas próprias determinações e, desse modo, não trair ou frustrar as expectativas de quem nele confia. Por conseguinte, de acordo com este mesmo autor, a única solução para esta problemática é interpretar o destino homérico como uma mera abreviatura de Dios Moira ou Dios Aisa, e como tendo origem em Zeus, assumindo assim o destino e a vontade de Zeus como idênticas. Por conseguinte, as cenas da pesagem dos destinos, em particular, têm merecido a atenção dos hermeneutas de Homero. A dificuldade em explicar a cena reside na difícil conciliação da imagem de um Zeus com poder sobre o destino com a representação da consulta que o Deus faz das balanças através da pesagem, com o objetivo de conhecer o desfecho dos acontecimentos, tanto os protagonizados por aqueus e troianos, como os que dizem respeito a Heitor e Aquiles. Ainda que num outro passo, Homero se refira à hora em que Zeus inclina a balança, sugerindo a superintendência do Deus nesta matéria. Assim, apesar de alguns entenderem que as balanças e a pesagem são atos independentes, autónomos e distintos de Zeus, e por conseguinte eventualmente superiores à divindade, James Duffy considera que nenhum dos passos pode ser entendido no sentido de ter o destino autoridade sobre Zeus, tanto mais que existe abundante evidência nos poemas de que é Zeus quem outorga ou não a vitória na guerra, por exemplo. Também William Green não hesitava em afirmar que em Homero não existe conflito entre o poder da fatalidade e a vontade de Zeus e restantes deuses, apesar de por vezes parecer existir submissão de Zeus ao poder de Moira. A este propósito, António Freire cita Walter Otto, para quem é significativo que os deuses conheçam o destino pré-determinado, porque se identificam com ele e ele com a sua vontade. Assim se justifica que Zeus seja Moiragetes, isto é, condutor da Mera, ou da Moira. Mais recentemente, Maria Helena da Rocha Pereira retoma esta leitura e considera o episódio das balanças um mero símbolo concreto ou poético de uma decisão. Seguindo outros autores, Rocha Pereira admite que Zeus não interroga o destino para chegar a uma conclusão. Logo, a pesagem é uma demonstração, não perante os restantes deuses, que já sabem, nem perante os homens em causa, que têm de continuar a ignorar o futuro, mas perante o ouvinte. É a ele que se põe diante dos olhos que aquilo que sucede corresponde à Moira. Mas, objetivamente, haverá elementos que nos permitam apoiar mais uma hipótese em detrimento da outra? Com efeito, parece-nos que é difícil obtê-los e interpretá-los de forma indubitável. A verdade é que qualquer tentativa de encontrar um sistema de pensamento lógico nos poemas homéricos, que são sobretudo uma expressão artística e popular, acerca deste problema parece condenada à frustração. E essa percepção não é desprovida de sentido. Na verdade, foi aos exegetas e aos comentadores de Homero
que coube fazer do poeta o educador da Grécia, o que levou a uma necessária demanda de respostas nem sempre disponíveis nos poemas. Uma delas poderá ser precisamente qual seria efetivamente a concepção de destino para o autor ou autores das duas epopeias maiores da cultura grega. Aliás, este contexto permite-nos colocar uma hipótese que temos como pertinente. Não se estará a abordar o problema partindo de uma concepção moderna de destino que objetivamente os gregos parecem não ter partilhado? Não seria para eles a moira uma outra coisa que não o destino tal como entendido pelo homem moderno? Será contraproducente, se não inútil e metodologicamente errado, tentar adaptar a perspectiva antiga aos modelos e concepções modernos? De facto, não parece haver nos poemas homéricos uma oposição entre o destino e a ação própria das mentalidades cronologicamente posteriores, ou eventualmente orientais. Nas epopeias gregas predomina, em contrapartida, uma ideia de destino enquanto pressuposto da ação, uma necessidade, aquilo que os gregos chamavam ananke, ou uma força que, independentemente da sua origem, procura concretizá-lo e não contrariá-lo ou vencê-lo. Talvez por isso seja a concretização do destino a permitir que os heróis homéricos se afirmem com o estatuto de kaloi kagathoi, confirmando o sentido heróico das epopeias. Assim acontece, por exemplo, com Aquiles, com Heitor e com Ulisses. Mas há outra problemática a considerar. Com efeito, há que ter em conta que os poemas homéricos são hoje reconhecidos como obras não de um, mas de vários autores, compostas, transmitidas e registadas não num momento, mas em vários períodos da história grega, reproduzindo não uma, mas várias cosmovisões dos helenos, que se reproduzem em acumulação e extratos textuais. Deverá residir aí a principal razão pela qual os poemas refletem crenças e tradições cronológica e geograficamente diversas e, por isso, dificilmente conciliáveis. Assim, é verosímil que traços mais antigos das epopeias tivessem uma concepção de moira algo distinta de outros filões mais recentes, tendo ambas sobrevivido, sobrepostas e entrelaçadas na redação final. Por isso mesmo, uma vez mais, o leitor não pode esperar encontrar na Ilíada e na Odisseia uma teologia sistemática, mas sim a espontaneidade das palavras dos poetas, cujo objetivo principal é divertir a sua audiência e não instruí-la. Parecem-nos, portanto, pertinentes as perspectivas que, apesar das leituras apresentadas, não deixam de transparecer a divergência, a incoerência e a contradição. A verdade é que tanto a Ilíada como a Odisseia são também conhecidas por essa mesma característica, derivada da história da sua composição. Não é, por exemplo, a Helena da Odisseia uma pálida sombra da Helena da Ilíada? Não é o príncipe de Troia umas vezes chamado de Páris pelo poeta e outras de Alexandre? Não é Pilémenes morto no canto 5º da Ilíada para reaparecer no canto 13º a lamentar a morte do filho? Ou não usa o poeta o dual grego para se referir a uma embaixada constituída por Ulisses, Ájax e Fênix? E também por tudo isto, não foi Horácio quem escreveu quando Coegonus dormitat Homeros, de vez em quando Homero adormece, não é? Estas incongruências caminham passo a passo com a mistura de elementos micénicos com outros do chamado período homérico, que só confirmam o caráter compósito e complexo dos poemas. Clara parece ser a ideia de destino funcionar nos poemas homéricos como um último recurso de explicação para os desejos humanos. A solução homérica para o consequente pessimismo que decorre de uma desqualificação geral da ação humana. Em suma, apenas pretendemos trazer aqui um status questionis e uma panorâmica geral sobre o problema do destino nos poemas homéricos. A problemática mantém-se, mas que a atribuição de um destino pelos deuses aos homens era uma questão central no mundo homérico pode deduzir-se das palavras de Ulisses no canto 18 da Odisseia. A terra não alimenta nada de mais frágil que o homem, de tudo quanto na terra respira e rasteja. O homem não pensa vir a sofrer o mal no futuro, enquanto os deuses lhe concedem valor e joelhos resistentes. Mas quando os deuses bem-aventurados lhe dão sofrimentos, também isto ele aguenta com tristeza e coração paciente, pois o estado de espírito dos homens que habitam a terra depende do dia que lhes é trazido pelo Pai dos homens e dos deuses.
Obrigado.